Boa tarde a todos. Hoje é 16 de junho de 2023 e vamos dar início à reunião semanal da programação da operação. Meu nome é Tiago e vou conduzir a nossa reunião. Como de costume, teremos três blocos de apresentações, com 5 minutos de intervalo entre eles. No primeiro bloco, teremos aqui apresentações de meteorologia e hidrologia. No segundo bloco, teremos previsão de carga, PMO, intervenções relevantes, intervenções energéticas. E, por fim, no último bloco, teremos intervenções elétricas e política operativa. Nosso chat está aberto, vocês podem enviar suas perguntas e responderemos aí ao início de cada bloco. Primeira apresentação, quero convidar Eduardo para fazer a apresentação de previsão meteorológica. Eduardo, por favor. Obrigado, Thiago. Boa tarde a todas e todos. Começando essa reunião semanal com a previsão meteorológica. Olhando sempre, né, o que aconteceu na última semana operativa, né? Nessa última semana operativa, no início dela, a gente tinha uma frente fria atuando no Rio Grande do Sul. Depois essa frente fria avançou até o Paraná, estado de São Paulo, ficou estacionária nessa região. E agora, nos últimos dias, né, com a formação de um ciclone extratropical aqui na costa, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, temos a formação de uma outra frente fria, que essa sim deve começar a avançar, quer dizer, já está avançando entre hoje e nos próximos dias entre São Paulo e o Rio de Janeiro. Acoplado a essa frente fria, né, a gente teve uma massa de ar frio, né, bastante intensa, atuando de forma bastante continental. Em relação aos maiores volumes de chuva, a gente teve os maiores volumes de chuva nas bacias do Jacuí, do Uruguai, do Iguaçu e também na incremental Itaipu, na calha principal do Paraná e na bacia do Paranapanema. Todas essas bacias com volumes com acumulados, né, acima de 40 milímetros, e também tivemos precipitação, mas com volumes menores e de forma nas bacias do Tietê, do Grande e na cabeceira do Paraíba do Sul. Um outro destaque, né, que acaba afetando não exatamente a questão das bacias hidrográficas do SIM, né, não tanto a questão de hidrologia, mas a questão da carga, é que nessa última semana a gente voltou a registrar chuva bastante intensa, persistente, no litoral do Nordeste, principalmente no Recife, em João Pessoa e em Natal. Aqui a questão da temperatura, né? Como eu comentei, né? A gente teve essa área de alta pressão, essa massa de ar frio atuando no interior do continente, e com isso a gente teve temperaturas menores, né, do que na semana anterior nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e até em alguns dias em Rondônia e no Acre, né? Inclusive nas capitais de todos esses estados, né? Na semana anterior as temperaturas não estavam tão altas assim nas capitais do centro e sul do país, mas a questão do frio mesmo estava mais restrita às partes mais altas, tanto do sul quanto do sudeste, não atingindo a maior parte das capitais. Um outro destaque dessa última semana é que a gente teve uma maior condição de nebulosidade, né, tanto nos estados do sul quanto em São Paulo e no Mato Grosso, e nesse eixo que vai do Amazonas até São Paulo. Com isso, a gente teve uma redução, né, da, de geração solar fotovoltaica, né, nesses estados, na questão da MMGD. Nos parques solares, né, a maior parte se concentra no Nordeste, em Minas Gerais e em São Paulo. Só no estado de São Paulo que a gente teve uma variação mais significativa. Nos demais estados, a gente continuou com uma condição similar à da semana anterior. Em relação à geração eólica, foi uma semana bem similar, né, em relação à intensidade dos ventos no Nordeste em relação à semana anterior. A gente só teve uma ligeira redução da velocidade dos ventos aqui no litoral do Maranhão e do Ceará, principalmente nos últimos dias. Para a próxima semana, a gente tem a gente começa essa semana com essa frente fria avançando pelo Rio de Janeiro, e essa frente fria deve avançar até
o recôncavo baiano, né? Mas como essa frente fria já vai atuar de forma mais litorânea, a chuva não atinge a maior parte das bacias, né? Das principais bacias do SIM. Isso de acordo com todos os modelos. Em meados da próxima semana, a gente deve ter a formação de uma nova frente fria no Rio Grande do Sul. Essa frente fria avança pela região sul no decorrer da semana. De novo, quando ela chega no Paraná, ela deve gerar novas instabilidades aqui no interior do continente. E os três modelos indicam que os maiores totais de precipitação vão se concentrar novamente nas bacias da região sul e também na bacia do Paranapanema. A diferença é que o ETA ele continua sendo o modelo que mostra os maiores volumes de precipitação e o ECMWF é o que mostra os menores volumes de precipitação. Aqui em torno de 20 milímetros no Uruguai, né, nesse tom mais verde claro, e aqui nesses tons amarelos passando de 40 milímetros. Aqui mostrando a combinação dos três modelos com remoção de viés, os maiores volumes de chuva de acordo com esse método também, né, se concentram no Jacuí, no Uruguai, no Iguaçu, principalmente na área mais ajusante, na incremental Itaipu e na calha principal do Paraná, todas essas com volumes entre 20 e 40 milímetros aproximadamente. Na segunda semana do horizonte, a gente tem uma diminuição da precipitação nas bacias da região sul, e aí com isso, né, todas as bacias do Sim, elas não devem registrar precipitação de mais de 15 milímetros para a segunda semana do horizonte. Para essa próxima semana, a gente espera uma elevação das temperaturas em algumas capitais, né, principalmente em Rio Branco, no caso, tanto da mínima quanto da máxima, Rio Branco e Cuiabá, a mínima e a máxima subindo em relação à última semana operativa, e em relação à máxima, né, a gente tem também a previsão de elevação da temperatura para Porto Velho e para Campo Grande. Em compensação, no Rio de Janeiro, né, no Rio de Janeiro, essa última semana, ela começou com temperaturas em torno de 32 graus e termina com temperaturas em torno de 28, 29 graus, e para essa próxima semana operativa é o contrário, ela começa fria com temperaturas em torno de 25, 26 e termina no mesmo patamar de 28, 29. Com isso, para essa próxima semana a gente espera uma redução de temperatura para o Rio de Janeiro e uma condição de temperatura estável em relação à semana atual para as demais capitais do Brasil, tanto mínima quanto máxima. Geração eólica e geração solar fotovoltaica também uma condição estável para essa próxima semana. Encerro aqui a minha apresentação, caso tenha alguma dúvida ou questionamento. Obrigado, Eduardo. Agora seguimos para a apresentação de previsão hidrológica com Ângela. Boa tarde, Ângela. Boa tarde, Tiago, boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui minha tela. Já estão vendo? Sim, estamos vendo. Obrigada. Então, vou dar início aqui à previsão hidrológica, previsão realizada ontem, revisão 3 do PMO de junho. Então, iniciando com a região sudeste, a previsão de precipitação para as próximas 2 semanas, essa semana e a outra, 15 dias. Então, a gente tem uma chuva na bacia do Grande Paranaíba de volume não muito elevado nos primeiros dias, para a bacia do Rio Paraná e Ipanema já para a partir do dia 22. Essa sim, vocês vão ver nos gráficos de ENA que resultou numa elevação da ENA prevista. Então, dando sequência, aqui o acompanhamento de ENA da região sudeste e centro-oeste. A gente vem vendo numa recessão, aqui foi uma chuva que ocorreu, então houve uma elevação, mas a recessão permanece, nós terminamos já o período chuvoso dessa região, e essa elevação que se dá aqui se deve a essa chuva que está prevista a partir do dia 22, das bacias do Paraná e Paranapanema. Isso, o Sudeste está tendo uma previsão mensal de 94% da MLT, representando o 42º menor valor do nosso histórico de 93 anos. Então, algumas bacias em destaque, iniciando pela bacia do Rio Grande, em que a gente tem essa chuva em que ocorreu final de maio, gerou uma elevação da ENA, observada, e agora nós estamos em recessão, mas com tudo isso a previsão mensal é de 104% da MLT.
A bacia do Rio Paranaíba já vem em recessão e essa permanece para as próximas semanas, resultando numa previsão mensal também bem abaixo da MLT, com 72% da MLT. É o 17º menor valor do nosso histórico. A bacia do Paranapanema, assim como a gente vai ver em seguida para a bacia do Rio Paraná, a chuva que está prevista a partir do dia 22, 23, 24, faz que a nossa previsão de ENA tenha uma elevação, uma grande elevação aqui na bacia do Rio Paranapanema, e a previsão mensal é que fique acima da MLT, 109% da MLT, com o 23º maior valor do histórico. A bacia do Rio Paraná, também não tão grande quanto a elevação que está prevista para o Panema, também temos uma elevação para os próximos dias, fazendo com que a nossa previsão mensal feche bem perto da MLT, com 101% da MLT. Na região sul, considerando a bacia do Rio Iguaçu e Uruguai, a gente tem uma chuva que já temos chuva hoje, depois a chuva no final de semana, ela dá uma aliviada, mas ela volta no início da semana que vem, a partir do dia 20, 21, considerada. Então, isso vai fazer com que a gente tenha uma elevação das ENAs também previstas. Então, aqui o acompanhamento da ENA da região sul, a previsão mensal, mesmo com essa chuva prevista, mesmo com a elevação de ENA, está bem abaixo, 60% da MLT, correspondendo ao 32º menor valor do nosso histórico. Estou chamando a atenção a bacia do Rio Iguaçu, essa elevação para os próximos dias, já tem uma elevação e depois ela permanece e entra em recessão novamente, mas mesmo essa elevação faz com que não aumenta muito a previsão mensal, ela está em 67% da MLT, e no Uruguai, 49% da MLT, bem abaixo dos 100%, e a chuva também, embora tenha uma elevação na próxima semana, isso não permanece até o final do mês, e corresponde, na casa do Uruguai, 22º menor valor do nosso histórico. Aqui para a bacia do Rio São Francisco e Tocantins, a chuva é bem pequena, hoje e amanhã, para a bacia do Rio São Francisco, e para o Tocantins praticamente zerada. Então aqui o acompanhamento da ENA do Nordeste já vem em recessão, isso permanece, 52% da MLT, bem abaixo, o 6º menor valor do histórico. Essa mesma configuração a gente vai ver agora na ENA do São Francisco, mas antes, passando aqui pelos postos, uma leve recessão vem se mantendo já desde meados de maio, a gente pode ver aqui pelo gráfico em todos os postos. E aqui é a previsão mensal em 52% da MLT para o São Francisco e o mesmo valor da ENA do Nordeste, 6º menor valor do histórico. No Norte também uma recessão, pode ser observada no gráfico, a mensal com 78% da MLT, não tem chuva, né? A gente viu para os próximos 15 dias, e corresponde ao 23º menor valor do nosso histórico. A bacia do Tocantins, a mesma coisa que a própria região norte, né? Em recessão direto, 75% da MLT é a previsão mensal. Aqui a previsão hidrológica para a próxima semana, a gente só tem acima dos 120%, que é esse verde, a bacia do Rio Paranapanema e Itajaí-Açu. O Nordeste, de uma forma geral, bem seco, o Sul também bem seco, abaixo de 80%, e algumas bacias da região Centro-Oeste, Norte e o Parnaíba aqui entre 80% e 120% da MLT. A previsão hidrológica, então, para o mês de junho, semana que vem a gente já está fechando, está quase fechando o mês, né? Então, durante a região Sudeste e Nordeste, a gente teve um acréscimo com a revisão de ontem, a revisão 3, a partir do PMO,
teve uma elevação, né, de 87% de ENA, perdão, de 87% da MLT para 94%, no Nordeste de 45% para 52%, no Sul a gente, considerando o PMO e essa última revisão, se manteve, embora na Rev 2 a gente tinha um valor bem abaixo, mas isso voltou ao patamar do PMO, e na região Norte uma recessão, a revisão 3 em comparação ao PMO. Aqui a previsão hidrológica mensal para junho e julho. Aqui, na realidade, isso aqui foi rodado no modelo GeoSP, como a gente já observa em todas as nossas apresentações, né, o Sul com uma grande variabilidade, variando de 12% a 340%, quer dizer, as vazões estão numa faixa muito extensa. O mesmo não ocorre nas outras regiões. E a evolução do armazenamento, a gente apresenta primeiro para as regiões, a gente pode observar que em todas elas o armazenamento está terminando até hoje, todos eles abaixo dos 100%, todas as regiões, a região norte está um pouco melhor, mas o EAR abaixo dos 100%, e o mesmo acontece aqui com os principais aproveitamentos, alguns selecionados, todos eles abaixo de 100% aqui do nosso EAR. Bom, eu devolvo a palavra a você e estou à disposição para quaisquer esclarecimentos. Muito obrigada. Obrigado, Ângela. Seguimos agora para a próxima apresentação sobre operação hidráulica com Maria. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Thiago. Obrigada. Vou começar aqui o compartilhamento. Bom, assim, a apresentação hoje, assim, realmente bem breve, né? A semana, em termos de operação hidráulica, foi bastante tranquila, a gente não tem nenhum grande destaque para trazer aqui. Então, é só para a gente repassar, né, o que a gente tem para a próxima semana de destaque até o momento é só o acompanhamento que a gente faz, né, nas salas de crise, acompanhamento da ANA, né? E aí aqui a gente tem as salas vigentes no momento, que são do Tocantins, Panema, São Francisco da região sul e os grupos técnicos do Paraíba do Sul. E a gente vai ter na próxima semana duas salas acontecendo, no Paranapanema e a Sala do Sul nos dias 20 e 21. Bom, mas no mais, como eu comentei inicialmente, a apresentação é bastante breve porque a semana não tem nenhum grande destaque por parte da operação hidráulica. Tiago, te dou a palavra. Muito obrigada. Obrigado, Maria. Então, com essa apresentação, nós terminamos o nosso primeiro bloco de apresentações. Teremos agora um rápido intervalo e voltamos em 5 minutos. Boa tarde. Seguimos agora para o nosso segundo bloco de apresentações. Vamos iniciar aqui lendo algumas perguntas que chegaram no nosso chat. Lembrando que eventuais perguntas que não sejam respondidas nesse momento serão respondidas até o final da nossa apresentação, nossa reunião. Temos a primeira pergunta da Isabela Natal, da Petrobras. E ela fala o seguinte: Boa tarde. Percebemos que os dados de ENA e EAR na página de dados abertos não são atualizados desde o dia 10 de junho de 2023. Vocês poderiam atualizar? Desde já agradeço. Obrigado pelo comentário, Isabela. Nós já abrimos um chamado internamente aqui para resolver esse problema. Verificamos que está desatualizado, de fato, e já está sendo tratado internamente. Eventuais demandas futuras desse tipo, também existe outro canal que os agentes podem utilizar, que é o e-mail relacionamento.agentes@ons.org.br. Então, vocês podem também encaminhar por esse e-mail esse tipo de demanda. Perceber algum dado atualizado, que está errado, que não está condizente, ou dúvidas, ou outras demandas podem ser encaminhadas por esse e-mail também, certo? Não que não possa perguntar nessa reunião ou colocar aqui, é só um canal adicional. Repetindo o e-mail, é relacionamento.agentes@ons.org.br.
Seguindo, temos aqui uma outra pergunta do Luciano, de Furnas. Prezados, boa tarde. Eu vou dividir a pergunta do Luciano em duas, porque são duas perguntas aqui, são duas pessoas vão responder. Então, a primeira parte é: pedimos a gentileza de explicarem a redução de oferta das UNCE ACL, do PMO Shadow de maio para o PMO Shadow de junho. Para essa pergunta, eu vou chamar aqui o João Pedro. João Pedro, por favor. Obrigado, Thiago. Luciano, obrigado pela tua pergunta. Esclarecendo aqui, foram usadas nas simulações as informações que foram fornecidas pelo DMSE para cada um dos PMOs, sem nenhuma avaliação individual detalhada. E aí, ao decorrer dos meses, de fato foram identificadas algumas incorreções nas informações que foram fornecidas pelo DMSE, que acabaram resultando em diferenças significativas para alguns empreendimentos. Tá bom? Obrigado, João. Obrigado, Thiago. A segunda parte da pergunta do Luciano é outra dúvida. Pedimos a gentileza de explicar o motivo da oferta expansão do Shadow MMGD de junho só ter mudado nos 2 primeiros meses em relação ao Shadow de maio. Por favor, obrigado. Para essa segunda, eu vou chamar aqui Douglas. Douglas, por favor. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. Boa tarde, Luciano. Então, respondendo a sua pergunta, a política de atualização que foi definida no GT-MMGD para os meses que não são meses de revisão quadrimestral ou atualização das previsões do plano, consiste somente nos 2 primeiros meses, né, os meses referentes do PMO, e o demais horizonte do estudo deve ser mantido igual à previsão realizada nos meses de revisão do plano. Por isso que nós só atualizamos os 2 primeiros meses, tá bom? É isso. Obrigado, Thiago. Obrigado, Douglas. Vamos seguir agora com as apresentações. Então, temos agora a primeira apresentação deste segundo bloco, sobre previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário semanal. E aí, chamo de volta Danilo. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. Só compartilhar aqui. Bem, começando aqui mais uma apresentação da previsão de carga para programação diária da operação. Começando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste. Essa semana aí, que foi uma semana bem complicada aí, com a entrada, com algumas chuvas, entrada de frente fria. Essas chuvas, houveram alguns dias que nós esperávamos que ia acabar derrubando a carga, mas não derrubou, igual aqui, né, nesse dia 15 de junho, né? Nós também tivemos um outro problema aqui de sábado para domingo, porque nós fizemos uma previsão baixa para sábado, não estava calor nem nada, então esperamos uma carga mais baixa. Até esse momento aqui a carga estava muito bem ajustada, então demos sequência a uma carga baixa para domingo, mas a carga acabou recuperando aí, vindo acima do previsto. Apesar desses 2 pontos, o subsistema Sudeste Centro-Oeste veio bem ajustado na semana, veio 2,11% de desvio médio no PDP, o prévio carga D100 veio com 2,65%, o PDP veio com 75% dos valores abaixo de 3%, valores horários, e o prévio carga D100 com 60%. O Sul já foi uma semana aí mais complicada. A situação climática lá variou bastante. Nós tivemos problemas com chuva, com redução de temperatura, com recuperação de temperatura. Então, nós fomos aí acompanhando o que víamos. Essa alteração climática também confundiu bastante os nossos modelos. Na semana, nós viemos com 3,43% de desvio médio no PDP. Prévio carga D100 veio com 3,44%, bem próximo do PDP. O PDP veio com 48% dos desvios horários abaixo de 3%, e o prévio carga D100 52%.
Para o Nordeste, a semana vinha muito bem ajustada até o dia 14 de junho, onde nós fizemos aí uma previsão sem considerar um rampeamento de um dia para o outro, que é comum no Nordeste, né? Por causa das chuvas. Só que as chuvas foram bem mais fortes do que esperávamos. É, houveram alagamentos lá em algumas cidades, né? E a carga acabou caindo bastante. Assim que a gente viu essa alteração da carga repentina, nós ajustamos a previsão para o dia seguinte e o dia 15 veio muito bem ajustado. É, Eita. É, no mais, o Nordeste veio muito bem ajustado, 1,87% de desvio médio no PDP. Prévio carga DCI veio com 2,39%. O PDP veio com 81% dos desvios abaixo de 3%. E o prévio carga D100 com 69%. O Norte também vínhamos aí com uma previsão muito bem ajustada ao longo da semana, né? Desvios muito baixos, considerando o Norte, que é uma carga baixa, até que nós prevíamos até a entrada, nós recebemos a previsão de entrada de chuva lá na região Norte e nós seguramos um pouco a carga por conta dessas chuvas, mas elas acabaram sendo mais fortes do que esperávamos e a carga caiu bastante aqui para o dia 15, principalmente em Manaus. Tá? Apesar desse ocorrido, o Norte veio muito bem ajustado essa semana, 1,87% de desvio médio no PDP. Prévio carga D100 veio com 3,18%. O PDP veio com 80% dos desvios abaixo dos desvios horários, abaixo de 3%. E o prévio carga D100 com 52%. O SIM é muito impactado, né, pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, que é grande parte da carga do SIM, sofreu aí mais com o desvio que nós tivemos no domingo no subsistema Sudeste Centro-Oeste, né? Então, os desvios mais altos vieram aí nesse domingo. Mas a semana veio muito bem ajustada no SIM, 1,43% de desvio médio no PDP, 2,31% de desvio médio no prévio carga D100. O PDP veio com 93% dos desvios abaixo de 3% e o prévio carga D100 com 74%. Bem, é isso que eu tinha. Muito obrigado, Thiago. Obrigado a todos. Estou à disposição. Obrigado, Danilo. Seguimos agora para a próxima apresentação. Previsão de carga para o PMO, com Eric. Boa tarde, Eric. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. Deixa eu começar a compartilhar minha apresentação. Bom, acredito que todos já estejam vendo minha tela. Continuar no assunto de previsão de carga, agora no âmbito semanal. Vou começar destacando que as premissas econômicas se mantiveram inalteradas em relação ao apresentado na última semana. Portanto, já vou dar início à apresentação a partir das premissas meteorológicas. Nos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, são esperadas temperaturas amenas e em médias bem parecidas com o observado na semana atual, com exceção do Rio de Janeiro, onde deve ter uma leve diminuição das temperaturas médias durante a próxima semana. E um destaque para esses subsistemas é a expectativa da passagem de uma frente fria lá no subsistema sul, na região sul, que causará redução das temperaturas e chuvas ao longo do período. Bom, apesar das temperaturas médias se manterem bem próximas da semana atual. E para São Paulo e Rio de Janeiro são esperadas chuvas pontuais nos 2 primeiros dias da semana operativa, agora sábado e domingo. Nos subsistemas Norte e Nordeste, são esperadas condições de estabilidade em relação ao comportamento observado na semana em curso, com exceção de Salvador, onde, devido à passagem de uma frente fria, são esperadas chuvas e queda de temperatura em parte da próxima semana. E um destaque também é a redução do total de precipitação em São Luís, no Maranhão, que é um comportamento diferente
do observado nas últimas semanas. Bom, passando agora para o acompanhamento da carga, a semana em curso no subsistema Sudeste Centro-Oeste veio bem ajustada, de acordo com a nossa previsão realizada na última semana, sendo estimado um fechamento em 39.690 MW médio, apontando assim um desvio de apenas 1% em relação à previsão realizada na semana anterior. E como a carga veio bem ajustada, de acordo com a nossa previsão, não foi realizado nenhum tipo de ajuste nas semanas 4 e 5 do mês de junho. E totalizando assim, a média do mês de junho está sendo estimado com fechamento em 39.492 MW médio, apresentando assim um desvio de 0,2% apenas acima da previsão original lá no PMO, no começo do mês. Passando agora para o Sul, subsistema Sul, a semana em curso também veio verificado, o que está sendo estimado para o fechamento da semana, veio bem próximo da nossa previsão realizada na semana passada, sendo apenas 1% abaixo da nossa previsão, com fechamento estimado em 12.107 MW médio. Para a próxima semana operativa, semana 4, foi realizado um ajuste sendo reduzido 2% a previsão que foi realizada na última semana, sendo previsto um valor de 12.166 MW médio para a semana 4, e para a semana 5 não foi realizado nenhum ajuste nesse subsistema. Com isso, o fechamento estimado do mês de junho para o Sul está em 12.083 MW médio, uma estimativa 3% abaixo da previsão original do PMO. Passando agora para o Nordeste, a semana em curso está sendo estimada com fechamento em 11.721 MW médio, apresentando assim um desvio de menos 1,4% em relação à previsão realizada na semana passada. E para a próxima semana não foi realizado nenhum tipo de ajuste nesse subsistema, mas na semana 5 foi realizado um leve ajuste, acrescendo quase 1%, 0,9% na previsão para a semana 5. E com isso, o fechamento estimado para o mês de junho no Nordeste está sendo com valor de 11.731 MW médio, apresentando assim um desvio de 1,6% em relação à previsão original do PMO. O último subsistema agora, o subsistema Norte. A semana em curso veio bem ajustada, de acordo com a nossa previsão realizada na semana anterior, sendo estimado um fechamento em 7.223 MW médio, apresentando assim um desvio de apenas menos 0,4% em relação à previsão realizada na semana passada. E como a carga veio bem ajustada, não foi realizado nenhum tipo de ajuste nas semanas 4 e 5 para o subsistema Norte. E o fechamento do mês de junho está também bem ajustado com a nossa previsão original lá do PMO, apresentando desvio de apenas 0,4% abaixo da previsão realizada no PMO no final do mês passado, sendo estimado um fechamento em 7.214 MW médio. Totalizando agora o sistema interligado, a semana em curso bem ajustada, de acordo com a nossa previsão realizada na semana passada, com fechamento em 70.741 MW médio, fechamento estimado. Totalizando agora os desvios verificados até então e os ajustes para as próximas semanas, o fechamento do mês de junho para o Sistema Interligado Nacional está em 70.520 MW médio, apresentando assim um desvio de apenas menos 0,2% em relação à previsão realizada no PMO de junho. Bom, de minha parte é isso, devolvo a palavra a você, Thiago. Muito obrigado a todos. Obrigado, Eric. Seguimos agora para a próxima apresentação, resultados PMO, com João Pedro. Boa tarde, João Pedro. Boa tarde, Thiago. Vou compartilhar minha tela aqui. Acredito que vocês já estejam vendo adequadamente. Só minimizar aqui a telinha. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu vou apresentar agora os principais resultados da revisão 3 do PMO de junho de 2023 para a semana operativa que vai do dia 17 ao dia 23 de junho de 2023. Começo aqui pelos CMOs resultantes do estudo, que, como visto nos últimos meses, são nulos e equalizados em todos os quatro subsistemas, para todos os patamares de carga.
E para essa revisão, nós não observamos o atingimento de nenhum limite de intercâmbio. Agora, trazemos o despacho térmico comandado pelo modelo Decomp, que se deu integralmente por inflexibilidade declarada pelos agentes e visto aqui na cor azul, sem despacho por restrição elétrica ou por ordem de mérito, como mostra a tabela do slide. Para o SIM, temos um despacho previsto de 5.064 megawatts médios para a primeira semana operativa, distribuídos entre as regiões da seguinte forma: 2.739 para o Sudeste e Centro-Oeste, 710 para o Sul, 4 para a região Nordeste e 1.611 megawatts médios para o Norte. Aproveitando para ressaltar que o despacho comandado pelo Decomp é apenas indicativo, já que o despacho por ordem de mérito é comandado pelo modelo D100 na etapa de programação diária. Ainda com relação ao despacho térmico, nós temos agora as usinas AGNL, que devem ser comandadas com antecedência de 2 meses. Nessa revisão 3, nós estamos indicando o despacho ou não para a semana compreendida entre os dias 19/8 e 25/8 de 2023, pelo modelo Decomp. Para isso, nós calculamos o benefício marginal do despacho para esse horizonte de 2 meses à frente. E assim, não foi observada a indicação de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para as usinas AGNL de Santa Cruz, Luiz R. Melo e Porto Sergipe, visto que o benefício GNL foi nulo e inferior ao CVU para todas essas usinas, como mostra a tabela do slide. Agora passamos para o armazenamento dos subsistemas. Nos gráficos desse slide, as linhas indicam os valores de armazenamento para os estágios determinísticos do estudo, com a mais escura delas de acordo com a revisão 3 de junho, enquanto as linhas mais claras indicam os valores do PMO de junho e suas revisões 1 e 2 apresentadas nas últimas semanas. Para o segundo mês de julho de 2023, nós modelamos um estágio estocástico em que nós trabalhamos com cenários. Assim, nós trazemos a distribuição dos armazenamentos nos cenários por meio dos gráficos de boxplot, sendo o boxplot mais à esquerda para os resultados do PMO de junho e o mais à direita para essa revisão 3. Bom, em linhas gerais, nós observamos tendência de manutenção dos armazenamentos do Sudeste Centro-Oeste e do Norte, tendência de queda do armazenamento para o Nordeste e subida no Sul. Começando agora pelo Sudeste Centro-Oeste, no canto esquerdo superior, nós partimos de 86,3% no início da semana operativa, de acordo com os níveis de partida informados pelos agentes, chegando a 86,2% ao final de junho, com a expectativa de atingir ao final de julho 84%, podendo variar entre 79,9% e 87,2%. Para o subsistema Sul à direita, nós iniciamos a semana operativa com 81,4% de energia armazenada, chegando a 87,8% ao final de junho. Para o segundo mês, nós esperamos armazenamentos entre 98,4% e 69,5%. Agora, na parte de baixo, à esquerda, para o subsistema Nordeste, nós partimos de 86,8% no início da primeira semana operativa do estudo e chegamos a 84,5% ao final de junho. Para julho, nós temos cenários variando entre 79,2% e 81,6%. Agora, para o subsistema Norte, a semana operativa se inicia com 98,4% de energia armazenada, devendo chegar a 99,6% ao final de junho e ficando entre 78,5% e 100% ao final de julho. Por fim, com relação à importação de energia, não houve recebimento de ofertas de importação, nem pelo Uruguai, nem pela Argentina, para a próxima semana operativa. Passados os resultados da revisão 3 do PMO de junho de 2023, nós vamos agora às intervenções energéticas relevantes. Lembrando aqui que o nosso critério de relevância seleciona as intervenções em unidades geradoras que alteram os limites sistêmicos ou que sejam realizadas em UGs de grande porte. Assim, para o período entre 17 e 23 de junho, começando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, nós temos o desligamento das máquinas 1, 2, 3 e 4 de Itaipu 50 Hz no dia 18 de junho para intervenção na subestação de 500 kV margem direita. Nos dias 19 e 21 de junho, nós temos manutenção nas UGs 9 e 20, respectivamente, de Ilha Solteira. E para o subsistema Sul, nós temos manutenção preventiva na OHE Governador Bento Munhoz entre 17 e 21 de junho. No Norte, nós temos manutenção corretiva nas UGs 14, 16 e 6 de Belo Monte, programadas para os dias 19, 20 e 21 de junho, respectivamente. Temos ensaio de autorrestabelecimento programado na OHE Cachoeira Dourada e no setor de 500 kV da OHE Santo Antônio no dia 18 de junho. Intervenção na UG 1 de Tucuruí para a inspeção anual programada entre os dias 19 e 24 de junho. Para o subsistema Nordeste, nós temos ensaio de autorrestabelecimento programado na OHE Luiz Gonzaga no dia 18 de junho. Parada na UG 4 de Paulo Afonso 4 entre 19 de junho e 4 de julho, além de manutenção corretiva nas UGs 5 e 6 de Luiz Gonzaga para o dia 21 de junho. Com isso, eu chego ao fim da minha apresentação de hoje. Agradeço a todos pela atenção. Devolvo a palavra ao Tiago
e fico à disposição também para esclarecer qualquer dúvida que tenha surgido ao longo da apresentação. Muito obrigado a todos. Obrigado, João. Com essa apresentação, nós encerramos o segundo bloco. Ficamos aqui com mais um rápido intervalo e voltamos em 5 minutos. Boa tarde, voltamos com o nosso terceiro bloco de apresentações. Para iniciar o bloco, vamos ler aqui algumas perguntas. Tivemos aqui uma pergunta do Paulo Cesário, da Esfera Energia. Prezados, boa tarde. A partir de qual semana o ONS irá tirar o modelo EC da remoção de viés? Eu vou convidar aqui o Eduardo para responder essa pergunta. Eduardo, Obrigado, Tiago. Obrigado, Paulo, pela pergunta. A previsão é que o modelo ECMWF saia da previsão por conjunto no dia 27 de junho, que é a data prevista para a atualização desse modelo no Centro Europeu. Essa data ela está sujeita a alterações e isso não depende do ONS, isso depende do Centro Europeu, é ele quem decide se vai ser mesmo essa data ou se ela vai ser adiada por algum motivo. Depois que ele for retirado, ele vai ficar fora, né, da combinação dos modelos das primeiras 2 semanas, até que a gente construa o histórico necessário para a remoção de viés. Caso tenha alguma pergunta ou dúvida, eu continuo à disposição. Te passo de volta a palavra, Tiago. obrigado, Eduardo. Temos mais uma pergunta aqui também do Alessandro, da Petrobras. Com a confirmação do fenômeno El Niño e elevação da ENA do Sul, haverá mudança na política operativa do SIM? Espera-se vertimentos nas usinas da região sul? Alessandro, logo mais nós teremos a apresentação de política operativa e sua pergunta será respondida na apresentação. Então, vamos seguir agora com as apresentações. Teremos agora limites elétricos e principais intervenções elétricas com Roberto. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Thiago. Vocês estão vendo minha apresentação, né? Acredito eu. Sim. Vou iniciar aqui pela área do Itaipu, né, de 50 Hz. A gente vai ter uma operação de sistema interligado, Itaipu, Andes de Furnas, né, com unidades geradoras de Itaipu 50 Hz separadas alimentando a Andes de forma exclusiva. Isso é uma intervenção que vai ser feita entre 4 horas da manhã às 15 horas do dia 18, que é o domingo, para obras do sistema Andes, que é a principal operadora, transmissora, distribuidora lá do Paraguai, né, para ampliação do setor de 500 kV da subestação de margem direita. E as consequências é que para o sistema suportar perda simples, né, já que se envolve desligamento de linhas, né, do sistema associado a essa subestação e a foz do GASU 50 Hz, a gente acaba por limitar o elo de corrente contínua em 2.600 megawatts. Tá? Outra intervenção que a gente tem, que seria na área Goiás, no Distrito Federal, que é o 500 kV da Samambaia Embarcação. Nessa linha de transmissão está programada o desligamento dela entre 4h30 às 17 horas do dia 17, que é sábado, né, para o lançamento de cabo PGW. Então, para que o sistema aí tenha um desempenho satisfatório, né, caso de perda dos bipolos, né, de Xingu, Terminal Rio, ou Xingu Estreito, ou bipolo do Madeira, a gente reduz, né, 300 megawatts nos limites do fluxo norte-sul, 200 nos limites do fluxo nordeste-sudeste e 500 no somatório desses limites. Tá? Uma intervenção não apareceu, tá? Essa daqui. Tem um conversor também de Foz do Iguaçu 50 Hz que ele já está em andamento, porque ele foi desligado de emergência, né? No dia 29 de abril, que foi um sábado, 23 e 24, ele ainda permanece desligado até as 16h30 do dia 30 de junho, teve incêndio na casa de válvulas giristoras, né? Então, como a programação dela de corrente contínua, independente de outras intervenções, como a citada na margem direita,
a disponibilidade, né, no fim, de acordo com o número de conversores em operação no Elo, né? Então, você teria uma disponibilidade no máximo de 5.481 megawatts no Elo. Assim, tem essas três intervenções, tá? Era isso que eu tinha para apresentar. Estou à disposição aí para qualquer dúvida. Passo a palavra para você novamente, Thiago. Obrigado, Roberto. Seguimos agora com a apresentação de política operativa, que eu mesmo vou fazer. Nessa apresentação, vamos falar da política operativa da semana do dia 10 ao dia 16 de junho, abordando o acompanhamento do DECEM na programação diária. Neste slide, nós temos aqui uma comparação entre os valores de ICMO do DECEM e do DECOMP. Então, a gente pode observar que em todos os patamares e em todos os subsistemas, ICMO zerado, tanto DECEM como DECOMP. Aqui nós temos o CMOR por barra, e aí temos as barras localizadas geograficamente aqui no mapa do Brasil. E observamos também aqui que todos os CMOs estão equalizados. CMO do DECEM equalizados, todos zerados. Só uma observação, aqui temos 30%, aproximadamente 30% das barras do SIM, certo? Nós estamos aqui representando o total de barras. Aqui nós podemos ver os valores de ICMO por barra nos 4 subsistemas para o dia 16/6. Em todos os subsistemas, os valores de ICMO não apresentam nenhuma dispersão de resultados ou outliers. Nos próximos 4 slides, nós apresentaremos um comparativo entre o DECEM e o PDP para os 4 subsistemas, iniciando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Nós observamos que, para a geração hidráulica, foram necessários alguns ajustes no PDP para a compatibilização da política operativa e ajustes de Unit Commitment hidráulico. Para a geração térmica, as diferenças verificadas são devido às declarações de inflexibilidade das UTS Cubatão, Termo-Rio, GNA1 e Norte Fluminense 1. Ao longo da semana, também ocorreu exportação comercial das térmicas Cubatão e Termo-Rio. Agora nós vemos as comparações entre DECEM e PDP para o subsistema Sul. Observamos aqui desvios de geração hidráulica devido à necessidade de ajustes no PDP para compatibilização de política operativa e ajustes de Unit Commitment hidráulico. Com relação à geração térmica, os desvios se devem ao fato de que ao longo da semana houve declaração de inflexibilidade e exportação comercial das UTS Jorge Lacerda A, B e C. Para o subsistema Nordeste, os desvios entre DECEM e PDP se devem à política de operação minimizada nas usinas do São Francisco. Para as térmicas, devido à declaração de inflexibilidade das UTE Prosperidade 2, Vale do Açu e Termo Bahia, e também exportação comercial das térmicas Vale do Açu e Termo Bahia. Finalizando a comparação de resultados entre DECEM e PDP, nós temos o subsistema Norte. Podemos observar neste slide desvios justificados pela compatibilização de política operativa e ajustes de Unit Commitment hidráulico. Nas térmicas, nós tivemos declaração de inflexibilidade e exportação de energia nas UTE Paraíba 5, Parnaíba 4, Maranhão 4, Maranhão 5 e Nova Venécia. Neste slide, nós temos aqui os resultados referentes à geração térmica média semanal e a titulação de cada megawatt despachado.
Então, nesta semana operativa, tivemos aí um total aproximado de 7 gigawatts de geração térmica. Desses 7 gigawatts, aproximadamente 73% foi devido à inflexibilidade e 27% devido à exportação. Com relação ao intercâmbio internacional, podemos observar que houve exportação de energia por térmicas para o sistema uruguaio e argentino. Observe também que no dia 10 e 11, houve exportação comercial de energia por usinas hidrelétricas com energia vertida turbinável, EVT. Agora nós temos um conjunto de gráficos que mostram as médias semi-horárias do balanço por subsistema ao longo da semana operativa. Pode-se observar que o subsistema Centro-Oeste, Sudeste e Centro-Oeste apresenta perfil importador de energia em todos os patamares. O principal responsável pela modulação para atendimento da carga foi a geração hidráulica. Nós tivemos aí exploração de recursos das bacias do Grande e Paranapanema, conforme possibilidade de alocação na carga e acompanhamento hidráulico. No Sul, nós tivemos a importação de energia em todos os patamares e modulação de geração conforme o perfil de carga. Nós tivemos geração hidráulica reduzida para a manutenção das defluências mínimas nas bacias do Jacuí. As demais bacias do Iguaçu e Uruguai, com geração para controle de nível e coordenação da cascata. Houve exportação comercial de energia com Uruguai e Argentina. Para o Nordeste, tivemos aí a utilização do recurso da Bacia do São Francisco para controle de nível e atendimento de carga do SIM, respeitando-se as restrições hidráulicas e elétricas. O subsistema apresentou perfil de exportação em todos os patamares de carga, consequência do aumento de geração eólica para essa semana, montante de geração eólica de aproximadamente 10,5 gigawatts. Por sua vez, o subsistema Norte foi exportador de energia em todos os patamares de carga. Tivemos disponibilidades energéticas exploradas em todos os períodos de carga, conforme possibilidade de alocação. Neste slide é ilustrado o balanço médio semanal da programação. Destacamos que a carga média do SIM foi de 70 gigawatts médios, com uma elevação aproximada de 700 megawatts médios em relação à semana anterior. Geração eólica de 10 gigawatts médios na região Nordeste, com a redução de aproximadamente 1 gigawatt médio em relação à semana anterior. Subsistema Sul continua com perfil importador de energia, com montante aproximado de 6,3 gigawatts médios. E exportação comercial de energia com o Uruguai de 475 megawatts médios e 1.347 megawatts médios com a Argentina. Exportação dos bipólos do Madeira em torno de 4,1 gigawatts médios e bipolo do Xingu em 4,7 gigawatts médios. Geração em Itaipu de 7 gigawatts médios e elevação aproximada de 1,6 gigawatts médios em relação à semana anterior. Geração total de MMGD no SIM de aproximadamente 2,3 gigawatts médios, sendo o maior montante aproximadamente 1,2 gigawatts médio no subsistema Sudeste e Centro-Oeste. E para finalizar a apresentação, trago alguns destaques para a política operativa da próxima semana. Para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, nós teremos aí a previsão de ter uma operação hidráulica visando recuperação dos armazenamentos do Paranaíba e exploração dos recursos das bacias do Grande, Tietê, Paraná, Paranapanema e Itaipu, conforme possibilidade de alocação na carga, além de exploração da disponibilidade das usinas do Rio Madeira. Geração das usinas do Rio Tocantins para atendimento às restrições hidráulicas e ambientais. Temos aí o período de praias. Para o subsistema Sul,
Nós temos geração hidráulica para o controle de nível e coordenação da cascata nas usinas dos rios Iguaçu, Uruguai e Jacuí. Para o subsistema Nordeste, operação e controle de nível das usinas da Bacia do São Francisco e Parnaíba. Para o subsistema Norte, nós temos aí geração das usinas para controle de nível e restrições. E respondendo à pergunta do Alessandro, nós ainda temos algumas incertezas sobre o EVT, estamos em período de transição, mas assim, é uma possibilidade. Pode ocorrer EVT na região sul ainda. E, desta forma, encerro aqui a apresentação de política operativa. Teremos agora mais um breve intervalo de 5 minutos e voltaremos para responder as questões restantes, dos remanescentes. Vou ler novamente aqui a pergunta do Alessandro para complementar a resposta. E, junto à pergunta do Alessandro, também vou ler a pergunta do Micael Oliveira, da Aliança, porque são perguntas similares, vão ter a mesma resposta. Então, o Alessandro Dutra, da Petrobras, ele pergunta: com a confirmação do fenômeno El Niño e elevação da ENA no Sul, haverá mudança na política operativa do SIM? Espera-se vertimentos nas usinas da região Sul? O Micael Oliveira, ele pergunta: boa tarde, tem expectativa de exportação de EVT para o restante do mês? Para responder essa pergunta, vou convidar a Eros. Boa tarde, Eros. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradecer aí, Alessandro e Michel pelas perguntas, tá? A gente está vivendo, né, esse momento de transição, as disponibilidades energéticas do norte, elas vêm reduzindo, né, a cada dia. Então, há realmente uma mudança, né, da política operativa. Essa questão dos vertimentos no sul, a gente espera, né, os vertimentos conjunturais, tá? Lógico que isso vai depender muito dos próximos dias, né, do comportamento, se essas vazões realmente vão se verificar, depender da carga, depender da geração das renováveis, tá, para a gente poder afirmar, né, essa situação de vertimento, tá, ok? E com relação à do Michel, né, o EVT para o restante do mês, é um pouco cedo, né, para a gente afirmar durante todo o mês, né, o restante do mês, esses vertimentos, tá? Igual eu coloquei, a gente espera alguns vertimentos ali conjunturais, tá? Dependendo de todos esses fatores que serão acompanhados aí diariamente, tá ok? Agradeço aí, devolvo a palavra, Thiago. Obrigado, Eros. Vamos para aqui a próxima pergunta do René Anai, da Genco Energia. René pergunta: prezados, na publicação da carga semanal para a revisão 3, a média semanal da revisão 2 apresentou um valor para o SIM de 70.741 megawatts médios. Porém, ao calcular essa média, utilizando valores dos IPDO e completando a semana com o DECEM, obtemos um valor pelo menos 500 megawatts médios menor. Poderiam explicar essa discrepância? Para essa pergunta, eu convido o Douglas para responder. Desculpa, eu estava com o microfone fechado. Boa tarde, Thiago. Agora sim. Boa Boa tarde. tarde a todos novamente. Boa tarde, Renê. Vamos lá, vamos à explicação de sua pergunta. Primeiramente, os valores apresentados no IPDO são produtos da pós-operação e eles apresentam valores que refletem a operação do dia e esses valores, quando nós comparamos com nossos valores de carga utilizados,
eles podem apresentar pequenas diferenças, né, em função da atualização dos valores verificados de usina tipo 3 e também da estimativa que utilizamos de MMGD. Para o fechamento da semana, o que nós fazemos, né? Basicamente, nós completamos com os valores verificados até onde tem. Para os demais dias, onde nós temos previsão da PDE, que é no caso na sexta-feira, nós utilizamos a previsão oficial da PDE, realizada pela nossa equipe, e a estimativa para o dia corrente, nós fazemos uma nova estimativa da carga em função dos valores verificados, o que pode, dessa forma, ocasionar diferenças quando você compara a semana fechada com o IPDO e a semana fechada mais os valores previstos pelo Previcarga Decem, tá bom? Aqui eu só destaco que nós sempre sugerimos vocês, a gente, né, a utilizarem os valores históricos de carga disponibilizados no portal de dados abertos no ANS através de uma EPI, que esses valores já refletem o histórico de carga que nós utilizamos aqui, tá bom? Espero ter conseguido responder a sua pergunta, Renê, e ficamos à disposição aí, caso não tenha ficado tão claro para você. Obrigado. Obrigado, Douglas. Vamos agora para a próxima pergunta, novamente do Micael Oliveira, da Aliança. Boa tarde. Tem previsão de alteração de algum parâmetro nos modelos de preço a partir do ano seguinte? Para essa pergunta, eu convido Débora. Oi, obrigada, Thiago. Bom dia, Micael, pela pergunta. Bom, o ciclo da CEPAMP 21-22, ele está se encerrando agora, né? E então está sendo feita uma avaliação de reparametrização do CEVAR. Então está previsto ainda para abertura este mês ainda de uma consulta pública com todos os estudos, tanto dos aprimoramentos quanto da reparametrização do CEVAR, né? E para contribuição de todos vocês. A decisão se haverá ou não reparametrização, ela é tomada, né, pela CEPAMP com base nessa consulta pública, consultando, né, os resultados dessa consulta pública, e ela é dada em julho deste ano. Então, fiquem atentos que em breve essa consulta pública será aberta. Obrigada. Obrigado, Débora. E a última pergunta, nós temos aí do Norberto Alves, da CGI Energy. Norberto pergunta o seguinte: boa tarde. Existe a expectativa de alguma intervenção nesta semana operativa que possa afetar a transferência energética através de das conversoras Garabi 1 e 2 barra conversora de Melo? Adicionalmente, o ONS vislumbra algum volume de EVT para a semana considerando o elevado nível operativo da UHE Governador Bento Munhoz e aumento da ENA dos submercados Sul e Sudeste? Aproveito o momento para gratificar a alteração da melodia de jazz ocorrida nas últimas reuniões. Que bom, Norberto, você gostou da nossa música. Para essa pergunta, eu convido o Roberto. Oi, obrigado pela pergunta, Norberto. Sim, tem uma série de intervenções aí que vão dos dias 17 até o dia 23, tá? Desculpa não tê-la citado na nossa apresentação, que a gente tem um desligamento, né, do polo 1 dessa conversora de Garabi, e aí a gente restringiria a transferência de potência por ela em 550 megawatts. A mesa foi informada da realização dessa intervenção, tá? Também teve uma outra intervenção que a gente tem, embora não seja fruto da sua pergunta, mas é importante pontuar, a gente tem um desligamento da linha de 500 kV Bateias Curitiba, que ela está das 7 horas do sábado até o domingo, 17 horas, tá? E ela tem uma restrição, né, do R-Sul, de operar abaixo de 5.500 megawatts. Então, assim, nessa parte aí sobre intervenções é o que eu teria para informar para você. Novamente, pedir desculpas aí por não tê-las citado adequadamente. Os SGs, se você quiser anotar, posso citá-los aqui rapidamente, né? 29.711, 29.701, 28.646, 28.643, todos finais de 23, respectivamente. Ok? Boa tarde. Obrigado, Roberto. Só voltando à primeira pergunta,
de Isabela Natal sobre a questão dos dados de ENA e a EAR na página de dados abertos. Já foram atualizados, certo? Quiser já pode conferir lá na seção de dados abertos. Com isso, pessoal, encerramos a nossa reunião semanal. Agradeço a presença de todos. Muito boa tarde e bom final de semana. Nos encontramos novamente na próxima semana. Obrigado.